Si vocês ven, ahora, voltando esa ecuación aquí para que se den cuenta de que estaba hablando, vean, estamos diciendo que la ley de control es así, ¿cierto? Entonces, es que esa no derivativa por un minuto, entonces aquí no está y eso aquí no está, ¿cierto? Entonces, ¿qué yo estoy haciendo aquí? ¿Qué yo hice? Coloqué un PI y después coloqué un filtro, ¿cierto? Que mata o cero que yo coloqué y coloco cero en otro lugar. ¿Correcto? Es lo que yo te siempre. Si yo no colocara ningún cero, si colocara, eso aquí va a ficar un filtro que mata exactamente todo o cero o PI. ¿Cierto? Y si yo colocaba un B diferente entre 0 y 1, él va a colocar un 0 en algún lugar. Y por eso estos picos yo puedo regularle como yo quiero, porque la gente hacía vía el lugar de raíz, ¿cierto? Aquí estamos haciendo vía el mismo tiempo. Que es lo que está mostrando en ese sistema aquí. O sea, yo coloco P igual a 1, y ahí entonces fica un PI normal sin filtro. Si coloco P igual a 0, él le coloca un PI con filtro que mató toda la derivativa que era 2 0 que eu coloquei, certo? E se eu coloco uma coisa no meio, eu tenho uma coisa intermediária. Então eu vou ganhando velocidade e eu posso ir ganhando velocidade até gerar pico, certo? Até aí eu não tenho pico nenhum. Correto? Isso é quase que o polo está claro, exatamente. Quando o polo, o que estou fazendo é isso aqui, certo? Eu tenho uma raiz, eu coloquei o dois polos aqui, por exemplo, e o 0 aqui, certo? Isso é bem normal. Aí eu fui lá e coloquei um polo no filtro aqui. Portanto, não tem mais nada. Mas se não tem mais nada, fica um sistema de segunda ordem, certo? Puro, que é muito mais lento do que antes. Agora, o que faz se eu colocar o 0 aqui? Vai ter menos pico que aqui, porque está menos dominante. Então, se eu começo a mexer esse 0, mais para cá, até colocar ele aqui, ele não tem pico nenhum. Mas ganha muita velocidade, por quê? Porque mata outros polos. Porque tem que passar a segunda ordem para a primeira. E se levar o 0 para cá, ele não faz nada, certo? Quase não faz efeito nenhum. Então, colocar o 0 aqui, certo? Ele não faz nada, e aí quando eu trago para aqui, vou ganhando velocidade. Aqui é o caso que fica no sistema de primeira ordem perfeito, e a partir daí para frente eu tenho um sistema que vai ser pico, certo? E quanto mais para cá esteja, mais pico vai ter. Correto? Ok. Bom, muito bem. Bom, se a gente coloca aqui a ação, o controle com ação derivativa, certo? Aparece o que eu falava antes, continua aparecendo B. Aqui agora temos a ação derivativa, que a gente pode regular e ver como ela vai afetar unicamente o transitório, certo? Então, colocando uma derivativa, a gente pode tentar fazer um controle mais rápido, certo? E sem oscilação, que conseguimos fazer com o caso do PI, por exemplo. Isso vai depender de cada problema. Lo que quiero mostrar aquí es cómo que o B normalmente afecta al sistema, donde no, eso aquí no vamos a usar nada, pero o B aquí vamos a hacer el pozo de barra respuesta no tem tipo nenhum. Y ahora, a otra cosa es o N, que falamos que era o filtro da ação derivativa, ¿cierto? Entonces aquí ese N es un número que filtra a ação derivativa. Entonces, ¿dónde va a tener efectos aquí en un controlador PID? Y esto está relacionado con lo que discutimos bastante, que aquí son altas frecuencias, ¿cierto? ¿Cómo quedará la respuesta a frecuencia de un PID? ¿Cómo sería aquí un módulo la frecuencia de un PID ideal? P integrando y después, ¿cierto? Esto aquí sería la respuesta a frecuencia de un PID ideal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esto aquí está asociado normalmente a son, ¿cierto? Integrado, es aquí, vamos a suponer que sea un PID de serie, es más fácil de ver esto aquí. Entonces aquí a frecuencia asociada integrada, frecuencia asociada derivativa, y eso aquí va para infinito. ¿Correcto? Entonces, si yo faço isso, e essa é outra coisa que vai acontecer na prática, certo? Se eu tenho um sistema de controle, já falamos, certo? O que vai acontecer? Tudo que vier em alta frequência vai vir para cá, certo? Então, se eu mudar essa frequência de referência, ou mudar essa frequência a saída, vai afetar meu controle, certo? Okay? Então, se tiver ruído de alta frequência, certo? Isso vai amplificar aqui e vai depender do valor do ganho do controlador de alta frequência, certo? Portanto, você pode fazer a malha completa, mas isso vai dar esse resultado. Se eu filtro aqui, certo? Então, eu tenho
menor amplificación de ruido, ¿cierto? Eso que está mostrando aquí el ruido aquí en bajo, y aquí se ve qué pasa si yo no coloco nada, ¿cierto? Que sería el caso de colocar un... Estamos con una acción derivativa. Tanto vean, si yo medio ese número, yo consigo, vamos a botar un poco más de derivativa para poder remedir esto. Está muy lento la respuesta ahí. Certo? Então, observem agora que dependendo do N, ó, eu mexo no valor do ruído do controle, certo? Então, essa é uma questão que aparece, logicamente, mudando isso aqui. Se eu estou mudando isso aqui mais para cima ou para baixo, eu derivo mais ou menos, certo? Durante a frequência. Correto? E aí vejo o efeito do ruído no sistema de controle. Então, esse é um parâmetro que tem que levar em consideração, porque vai depender de como seja ruidosa a minha planta. Se me planta muito ruído, talvez não consiga colocar a rotação derivativa. Por quê? Porque ali vou ter, vejam, um pequeníssimo ruído aqui causa um estrago na maneira de controle. Amplifica muito isso. Tá? Porque esse número aqui é muito bom. Eu tenho que baixar esse número se quero amplificar. Mas o problema é que se eu baixar muito, o que vai acontecer? Ele vai cortar. Se passa e continua baixando isso aqui? Mas o que vai acontecer com a rotação derivativa? Vai ter um movimento de Então, desaparece, certo? Se eu colocar, se conseguir baixando isso aqui, chega um momento que o controle é o quê? Um PI. Isso aqui é um PI, certo? Isso aqui é só um PI. Ele é PID porque sobe. E se eu não subo nada, quer dizer que não estou usando a nossa derivativa. Afinal, se eu filtrar, afinal não estou usando derivativa. Correto? Então, e essa é outra coisa que um operador, ou uma pessoa que conhece, que trabalha a nível do meio do tempo, vê isso aí, digamos. Tá? Se eu colocar muito filtro, eu vou acabar não derivando mais. Certo? Muito bem. Vamos lá, método de ajuste do PID. Então, se eu disser o método de ajuste, a minha sabe explicar o PID. Claro, não sabemos, certo? Como a gente faz? A gente pega o processo, faz um modelo, analisa, certo? Se decide que é um PID, que vai utilizar, como era o caso da Universidade da Prova, que tinha um PID já para utilizar. Então, eu não posso escolher o controlador arbitrariamente, só posso escolher os parâmetros do controlador que vou colocar. Certo? Uma caixinha lá, é um PID, pronto, vou lá, tenho que definir quanto vale cassete e endereço. Certo? E se o controlador for sofisticado o suficiente, me permitirá colocar o meio e eu sei os parâmetros relacionados à ponderação. Beleza? Então, imagine agora na prática. Tá? Vamos retroceder a ano 1920. Certo? Tem um PID lá, o PID nem era eletrônico, naquela época era hidráulico, pneumático, certo? E o cara tinha que sintonizar para isso. Tá? Naquela época nem existia o método de rollover, certo? Que foi posterior a essa época, certo? Nem bode. Então, como o cara fazia? Tá, não fazia nada, era uma bagunça. Não acontecia, o cara fazia no grito, certo? Com todo o conhecimento que tinha, dá para fazer. Tá? Então, muita gente se preocupou naqueles inícios em propor alguma forma de ajudar o pessoal da prática de sintonizar o controlador. Então, decidiram fazer métodos que não dependessem de teoria, de fazer muita coisa complicada. Tinha que ser uma coisa simples. Que o operador, simplesmente, fazendo alguma medida no sistema, pudesse determinar qual tinha que ser a sintonia do controlador. Tá? E os primeiros a fazer isso foram os sísmicos, tá? Nos anos 40, tá? Que desenvolveram uma metodologia que, a partir de algumas medições no processo, encontraram como fazer isso. E eles fizeram aí usando métodos empíricos, simplesmente fazendo estudos em base a experimentos em plantas para tentar descobrir como fazer isso. O que eles querem fazer? É um método geral, alguma coisa que seja possível ser aplicada em qualquer processo. Com algumas características, logicamente, não qualquer processo, qualquer. Mas se eu pode ter algumas características, eu tenho uma receita de bolo que me diz, se o teu processo tem um ganho estático e uma constante de tempo e um atraso, por exemplo, e tu sabes quanto vale aproximadamente, depois tu podes utilizar o controle PID usando, sei lá, um ganho igual a 5 vezes o atraso, menos 2 vezes o TI, coisa assim. Correto?
ideia qual é? Partir do PID, certo? E, ou por método empírico ou por método analítico, tentar chegar a uma fórmula genérica de sintonia de computador. Não poderíamos fazer isso aqui na disciplina? Sim, eu já propus isso aí um monte de vezes para o pessoal fazer, nunca ninguém faz, mas é uma experiência bem interessante. Você pegar o que você vai fazer e eu digo, oh, me faça um método de projeto PID genérico, por exemplo, para o sistema segunda ordem genérico. Tá? Eu quero que você me dê não, você sabe fazer, se eu digo, a planta vale 4 de ganho estático, tal 1 vale 5, tal 2 vale 3. Sintoniza um PID para um tempo 5%, tal e tal. Correto? Aí você faz, certo? Mas eu não quero isso. Eu quero que me dê uma sintonia que eu possa utilizar praticamente em muitos casos, certo? E não que tenha que depender de todo um cálculo, né, específico para esse caso. Então você pode dizer, beleza, vou escolher fixo o tempo 5%, por exemplo, a metade de malha verde. Então eu não preciso decidir que malha 5%, já sei que é a metade de malha verde. Então, se alguém me diz qual é de malha verde, eu já sei qual é de malha verde. O pico, eu fico 5%, sempre. Então, eu quero que você me diga como funciona um PID para um processo de segunda ordem, sempre buscando o pico 5% e tendo 5% da metade de malha verde. Bom, se você faz isso, desenvolve um método, certo? Vão conseguir encontrar quais são os parâmetros do controlador em função de quem? Dos parâmetros da planta, certo? Vai ter que dar uma fórmula que diga que o polo e o zero do controlador vão ficar em função do polo e o zero da planta. Pronto, isso é o que os caras fizeram. Certo? Tá? O que fizeram analiticamente. Fizeram empiricamente não. Fizeram empírico, mas uma coisa, pegaram umas plantas típicas e fizeram experimentos até encontrar uma forma de geral, que sempre funcionasse. Bom, muito bem. Então, para nós, ou para o operador, o que importa não é saber como o cara desenvolveu o método. O cara não vai se meter na prática, tanto trabalhando com o controlador, tenho que utilizar um PID para uma planta, tenho para fazer isso 1 minuto, eu não vou me preocupar com ir atrás de como o método fez. Eu quero ver um método que sirva para essa situação que estou. O que tenho que saber é se o método que eu vou usar é adequado para a planta que estou controlando. Por exemplo, dizia você pode fazer um método para a planta de segunda ordem, mas também pode fazer um método para a planta de primeira ordem. Ou para fazer um método para plantas de segunda ordem com atraso, etc. Tá? Então, cada método terá um determinado problema. Então, o que a pessoa fez na indústria agora? Pues escolher um modelo muito simples. Tá? A primeira coisa é que modelo eu vou utilizar para representar o meu processo. Então, um modelo muito utilizado de primeira ordem com atraso e outro integrador com atraso. Certo? Por que esses dois? Porque eles são muito comuns na indústria. Isso aqui é um processo que tem uma resposta que se chama NS. Tá? Você aplica um degrau na variável de processo, perdão, na referência, no set point, digamos, no, perdão, en malha verde, na variável de controle, certo? E a variável de processo passa na curva assim. Então aqui se pode aproximar muito bem, como se fosse um atraso e um primeiro e um ganho. Ou a planta tem uma resposta tipo assim. Então você aproxima-se aqui por uma integral, certo? E um atraso. Então é um modelo bem básico para fazer esse comportamento. E em base a processos que têm esse comportamento, o pessoal desenvolveu regras de sintonia. Correto? Então, a primeira coisa a saber, quando você pega uma regra desse tipo, é, beleza, que modelo ele usou para desenvolver o processo? Porque se você não usa o modelo que ele usou, certamente o resultado que vamos ter vai estar errado, certo? Muito bem, então, vejam, aqui eu vou fazer, se uma resposta assim, certo? Eu identifico aqui uma forma de fazer para encontrar o atraso, é traçar a tangente no ponto de inclinação maior, no ponto de inclinação da curva, e estimar isso aqui como atraso, certo? E eu tenho 5%, por exemplo, perdão, o tau, como sendo, perdão, 63% do tempo que ele vai levar para ir ao permanente, certo? Certo? O tau é o tempo que ele chega a 63% do valor final. Sim? Ou você pode medir isso com 5% e dizer que é, certo? 95% da resposta igual a 3 tau, como fazer isso. Bom, muito bem. Fazendo isso, então, Sigrid e Nichols desenvolveram um método que, usando esse modelo aqui e calculando unicamente qual é o atraso e a inclinação disso aqui,
Tá? Ele quer saber qual é o atraso, com que inclinação o sistema sai daqui. Correto? Então, para ele, o sistema não se importa qual é o valor permanente, certo? O que importa para ele unicamente o atraso e qual é a derivada na saída do sistema. Então, esse método dele serve para o sistema que responde assim, mas também para o sistema que não para, certo? Que são integradores, porque para dois eu consigo achar um modelo. Ele o ganho com que eu integro e o atraso equivalente no aspecto aqui. Correto? E aí, com isso, ele desenvolveu um método que sintoniza o parâmetro do PID, tá? Em um modelo do tipo PID ISA, acadêmico, e decide quanto valem os valores em função dos parâmetros que estão aqui. Essa letra A que está aí é simplesmente esse aqui, tá? Por triângulo você pode tirar que A está relacionado com o ganho, com ele, com tal, certo? Simplesmente isso aqui é o atraso, certo? Essa inclinação aqui é Kp dividido por T, tá? Então, como a tangente desse ângulo aqui é Kp dividido por T, certo? A tangente aqui também é Kp dividido por T, é isso dividido por isso, então você vai dar conta aqui e encontra quanto vale A em função de Kp, T e L. Correto? Mas ele fazia isso graficamente, traçava a tangente, media esse valor aqui, deu. Não precisa nem fazer nenhuma conta nele, certo? Entenderam? Por exemplo, vou lá no meu gráfico do meu sistema de controle, observo a resposta, traço. Certo? Observo a resposta, traço a tangente aqui, meço essa distância aqui e essa distância aqui. Isso aqui vai, entendeu? Isso é o que eu queria fazer. Como faz isso? Está na planta do ponto de operação, aplica um pequeno degrauzinho em malha aberta, observa a resposta da planta em malha aberta, meço os parâmetros, entendeu? E já com isso vai lá e sintoniza o controlador. Ok? O que ele queria fazer com isso? Pues, primeiro, isso aqui é a segunda coisa importante. A primeira coisa importante é saber que modelo ele usou e quem está usando o modelo, certo? A segunda coisa importante é que ele propõe fazer. Qual é o objetivo de controle? Eu falei para vocês que precisa de um algoritmo de controle para pico 5% e dentro 5% de metade de malha aberta. Para quê? Para referência ou perturbação? Tem que decidir, porque nós sabemos que não é a mesma coisa, certo? Então, ele decidiu fazer um método unicamente para perturbações. As referências para ele não faziam parte desse problema. Então, ele queria uma resposta à perturbação, certo? E queria que a resposta tivesse a relação de um quarto entre picos. O que significa isso aí? É que quando o sistema é perturbado, ele dá uma oscilação e quando ele volta, o segundo pico de oscilação tem relação um quarto do primeiro. Isso significa que atenua-se rapidamente. Tá? Pessoal, você vai ler na literatura inglesa isso aí, e que é uma taxa de crescimento do K-radio, certo? De um quarto. Então você quer que a resposta, certo? Se perturbou, então isso aqui se perturbou aqui com uma amplitude A, isso aqui se A sobre 4. Correto? Isso que ele diz. Tá? E uma coisa interessante, ele usou todos os experimentos que ele fez, foram com plantas que tinham uma relação de atraso, portanto, em tempo pequeno. Isso aqui não vale se você escolhe um sistema que tem um atraso muito grande. Por quê? Porque o experimento foi feito com plantas com essa condição. Então não adianta usar um método que foi aplicado na planta que vocês não estão respeitando a hipótese do problema. Correto? Bom, os cilindros foram bastante digamos, inovadores naquela época, para o ano que estamos, no ano 47. E pensaram em várias coisas. Por exemplo, pensaram que podia acontecer que o dono o operador, ou que estivesse comandando, não permitisse que vocês abrissem a malha de controle. Ou seja, o controle está funcionando, está lá, pode estar ruim, mas o cara não quer que tu abra a malha. Ou por segurança, ou alguma coisa assim, certo? O sea, não permite colocar a malha aberta. Se não permite colocar a malha aberta, como ele vai fazer aquele ensaio, certo? Para encontrar o A e o B? Não pode fazer, porque não pode usar a malha aberta, certo? Então eles inventaram um método em malha fechada. Que disseram, bom, deixa o controlador como está em malha fechada. Só que desliga a ação derivativa e a ação integral, e a ação proporcional. Certo? E começa a aumentar o ganho até começar a ver o sistema oscilar. Claro, também tem que ter permissão para fazer isso. Certo? Tá? Então, vai haver a variável do processo oscilar. Quando essa variável oscila, você vai lá e vai medir o tempo da oscilação, o período, e o ganho que vocês usaram para chegar nesse. E
con esos dos valores, buscando menos objetivos que el método anterior, definen cuánto vale cuánto objetivo. Entonces, cuando que le coloco gaño de osmosidad, cuando le comienzo a oscilar, él va a dar coloca 60% de gaño. Y después coloco TI y UTD como siendo la mitad del periodo y un oitavo del periodo. ¿Cierto? ¿Ah? Y vos van a ver que eso ahí funciona. Da una respuesta oscilatoria, porque es el objetivo de él. Y yo quería una respuesta. Más respuesta que a perturbaciones funcionales. ¿Cierto? Entonces,